Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte da videoaula sobre estatística descritiva. Hoje nós vamos falar um pouco então sobre tabela de distribuições de frequência. Então, as tabelas de distribuições de frequências, ou somente tabelas de frequências, elas são utilizadas para que nós possamos então retirar as primeiras informações associadas a um conjunto de dados. Então, a ideia é que nós possamos retirar frequências a partir de uma categoria, ou de valores observados das variáveis em estudo, e a partir disso poder descrever essas frequências e de algumas formas diferentes e assim estudar então estudar os valores observados, ou as categorias aí a partir de certas informações de interesse. Bom, então a gente define algumas frequências que nós vamos estar trabalhando, como por exemplo a frequência absoluta. O que é a frequência absoluta? A frequência absoluta é aquela em que nós contabilizamos essencialmente a quantas vezes uma certa categoria, os elementos de uma categoria ou os valores observados de uma variável quantitativa aparecem ali no conjunto de dados. Então, se a gente for para o exemplo anterior da última aula, por exemplo, a gente pensar que na variável estado civil, que é uma variável qualitativa nominal, ou seja, solteiro e casado, por exemplo, a ordem não importa, nós podemos contabilizar então o número de vezes que está aparecendo então a categoria 1 e a categoria 2. Então, dessa forma nós teríamos então que a frequência, ou seja, a frequência com que essas categorias aparecem, expostas numa tabela, tá? E isso é denotado como esse FI, esse FI, esse índice aqui, está associado então ao número de categorias, por exemplo, ao número de valores observados que nós temos então nessa tabela. Além dela, nós podemos também obter a frequência absoluta acumulada, que é F maiúsculo I. Ou seja, a ideia da frequência absoluta acumulada é nada mais, nada menos do que acumular as frequências de todas as categorias, até que, evidentemente, nós teríamos, no final das contas, qual seria o último valor da frequência absoluta acumulada? Todos os valores, todos os valores da amostra, toda a quantidade de amostra N. Então, essa aqui é a ideia. Porém, é mais interessante, às vezes, a gente trabalhar com frequências relativas, porque as frequências relativas, ela pode nos dar uma ideia de maneira proporcional. Então, o que é a frequência relativa, o FI'? É nada mais, nada menos que a frequência absoluta, o FI, dividido por N, em que N é a quantidade de dados que nós temos, ou seja, o tamanho da nossa amostra. Então, a frequência relativa, ela é designada para a gente em um formato de proporção. E, evidentemente, que se nós multiplicarmos isso por 100, nós teríamos, então, essa resposta em porcentagem. Então, por que isso é interessante? Porque, às vezes, a gente pode comparar dois grupos que tenham tamanhos diferentes, de amostras, e a gente não consegue, com tamanhos diferentes, olhar somente para os valores absolutos. Isso pode enganar em muitos casos. Então, o que a gente utiliza? A gente utiliza a frequência relativa, porque aí nós temos uma proporção em relação ao total de elementos aí de cada uma das amostras. Aí sim, a gente tem uma base comparativa melhor. Da mesma maneira, a gente pode estar utilizando a frequência, então, relativa, absoluta relativa, que é esse Fzão aí, linha, com índice I. Então, que seria nada mais nada menos do que uma frequência acumulada, só que do ponto de vista utilizando proporções. Então, vamos ver como que a gente organiza
os dados da variável filhos, né, do exemplo anterior, em uma tabela de distribuição de frequências. Então, vejam bem, né, a variável filhos está aqui, ó. Né, quando nós estudamos ela é uma variável quantitativa discreta, porque nós estamos pensando então numa contagem, né? E o que nós já observamos de cara, né, nisso? Nós observamos que os valores observados, né, da variável filho são somente 3, ou seja, nós observamos 0, né, muitos funcionários dessa empresa não possuem filhos. Nós observamos o valor 1, né, alguns 2 somente, né, ó, possuem um filho, e nós observamos também que esse terceiro indivíduo aqui, né, esse terceiro funcionário da empresa possui 2 filhos. Então, nós observamos o valor 0, 1 e 2. Esses 3 valores compõem o que nós chamamos de valores observados da variável filhos, né? Então, a gente pode já começar por aí. Então, qual é a nossa ideia? A ideia, então, é construir então, uma tabela com as frequências, né, absoluta, relativa, absoluta acumulada e a relativa acumulada, né, para cada uma, né, com valores para cada um dessas observações aqui. Né? Então, como que nós teríamos aí? Nós teríamos dessa maneira aqui, ó. Né? Então, essa aqui seria a tabela de frequências para a variável filhos. Então, numa primeira coluna, nós escrevemos qual é a variável de interesse, no caso, o número de filhos. Aqui nós escrevemos, né, os valores observados. Então, nós temos somente 3 valores. Né? Ou os funcionários não possuem filhos, ou eles possuem um filho, ou eles possuem 2. Né? Então, a primeira frequência, a próxima coluna, é a frequência absoluta. Então, o que nós observamos a partir dos dados? Que 7 funcionários não possuem filhos. Então, para confirmar, vocês podem ir lá, né, na tabela de dados e observar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou seja, 7 funcionários estão associados ao número 0, que significa que eles não têm filhos. Né? Por outro lado, nós temos o quê? Que 2 indivíduos estão associados ao valor observado 1, ou seja, 2 funcionários dessa empresa possuem um único filho e somente um funcionário da empresa possui 2 filhos. Né? Então é isso que nós observamos. E pessoal, veja só que a soma de todas as frequências absolutas para cada valor observado, né, a soma delas tem que dar o total de indivíduos dessa variável. Né? No caso, nós temos ali, ó, 10 elementos, né? E que não deixa de ser verdade. Né? Nós temos aqui, ó, se nós somarmos tudo isso daqui, né, em termos de frequências, evidentemente, tá, pessoal? Então, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nós temos n igual a 10. Né? Então, a soma... Tá? Então, ou seja, a soma aqui das frequências para cada um dos valores observados sempre vai dar o quê? O total de dados. Né? O F', o que é o F'? É a frequência absoluta, a frequência relativa, né? Ou seja, então é cada uma dessas frequências aqui dividido pelo total de dados que é n. Né? Então, o que nós temos, né? Nós temos aqui, ó, 7, então, dividido por 10, 0,7. Está aqui, ó. 2 dividido por 10, 0,2. 10 dividido por... 1 dividido por 10, 0,1. Então, a frequência relativa, ela é dada em proporção, né? Ou seja, sempre vai ser um número entre 0 e 1. E claro, se você multiplicar por 100, você tem isso, então, expresso em porcentagem. Então, quais são as pessoal, então, as informações que a gente retira daí? Bom, a gente pode retirar a seguinte informação, né? Que, por exemplo, a gente poderia pensar que 70%, então, né, 0,7 multiplicado por 100, 70% então desses indivíduos não possuem filhos.
Né? Por outro lado, 20% dos indivíduos dessa empresa possui um filho, né? E 10% dos indivíduos possuem 2 filhos. Né? Então são algo que a gente pode já tirar de informação, né? Já dá, parece que, uma informação muito mais plausível, né, do que a gente fala, olha, naquela empresa existem então aí 7 pessoas e cada 10, né, existe 7 indivíduos. Né? A frequência absoluta ela é mais interessante para a gente obter a relativa, porque ela por si só não nos dá uma margem, né? Não nos dá uma margem de interpretação confiável, tá, pessoal? Então é mais interessante trabalharmos sempre com a frequência relativa. Porém, nós podemos calcular a frequência acumulada, né? Então nós temos aqui, ó, primeira sempre é 7, né? Então a gente repete aqui, ó, que para os indivíduos que não têm filhos, né, existe o quê? Isso se repete para 7 funcionários, né? E as outras frequências acumuladas, o nome já está dizendo, você vai acumular da anterior. Então você fica aqui, ó, 7 mais 2, 9. 9 mais 1, 10. Né? Então você vai estar acumulando das posteriores, né? Então 7 mais 2, 9. 9 mais 1, 10. E aí você tem o total, né? Sempre o último valor da frequência absoluta está associado com o número total de dados, tá? E aqui também nós poderíamos ter, então, o quê? Nós poderíamos ter, então, a frequência acumulada, né? Então, a frequência acumulada relativa, nós temos, então, a 0,7, né? Você pode pegar aqui, ó, pode fazer de duas maneiras, tá, pessoal? 0,7 mais 0,2, 0,9. Ou você pode dividir esses valores aqui da frequência absoluta acumulada por n. Então, 7 dividido por 10, que é o nosso n, 0,7. 9 dividido por 10, 0,9. 10 dividido por 10, 1. Né? Claro que a acumulada, quando você fizer o último valor da relativa acumulada, vai ser 1, que multiplicado por 100 daria 100%, ou seja, nós temos 100% das frequências acumuladas até a última categoria. Né? E uma possível interpretação, né? Nós poderíamos interpretar da seguinte maneira. O que significa esse 0,9 então? Né? 0,9 nós poderíamos interpretar o seguinte, né? Que nós temos aí então que 90% desses indivíduos têm no máximo um filho. Né? 90% então dos funcionários dessa empresa têm no máximo um filho. Ou seja, o que significa ter no máximo um filho? Ou ele tem um filho, ou ele não possui filhos. Né? Então, isso que é o interessante da frequência absoluta relativa e da frequência relativa. Nós temos, então, um poder de interpretação e de divulgação muito mais forte do que as frequências absolutas em si. Não é? Então, com essa tabela de frequências, nós conseguimos, então, num primeiro momento, retirar algumas informações do conjunto de dados que nós não teríamos se olhássemos somente para a tabela de dados brutos, né? Então essa é a vantagem inicial de propor aí uma tabela de frequências, né? Além disso, nós temos algumas representações gráficas, né? Então nós temos para variáveis então qualitativas ordinais e variáveis quantitativas discretas, o que nós chamamos de gráfico de barras, né? Então esse gráfico de barras ele é muito utilizado nos meios de comunicação, telejornalísticos, né, que a gente vê muito, tá? Então nós temos lá, por exemplo, o número de filhos ou o grau de instrução poderia ser representado, né? Nós temos também o gráfico de setores ou de pizza, que eles são mais apropriados a variáveis qualitativas nominais, né? Pois tem um objetivo aí de visualização, né? Quanto à informação de cada parte com relação ao todo, né? Como, por exemplo, a variável estado civil, que é uma variável qualitativa nominal. Então aqui tem, por exemplo, né, o gráfico de barras, né? Então, ou seja, cada valor observado, né, aqui na variável filhos, né, nós temos aqui então nesse eixo
as frequências, né? A frequência pode ser, não precisa ser a frequência absoluta, ok, pessoal? Pode ser a frequência relativa também, né? Isso é opcional. Então, nós temos aqui que no eixo vertical as frequências, seja ela absoluta ou relativa, e no eixo aqui vertical, nós temos que cada valor observado, cada categoria, né, se isso for também uma variável qualitativa, está expressa, né, cada categoria vai ser expressa por uma barra. Né? Então, aqui nós temos que, por caso dos indivíduos que não têm filhos, nós temos essa barra aqui que está alocada numa frequência igual a 7. Né? Então, ou seja, nós estamos olhando aqui para esse caso aqui, onde nós temos as frequências absolutas. Para as pessoas que têm um único filho, vai ter a barra então igual a 2, e para quem tem 2 filhos, a barra igual a 1. Né? Então aqui nós temos o gráfico de barras. Tá? Porém, pessoal, observem que essa barra não tem um efeito no eixo horizontal, não tem um efeito quantitativo, né? Porque se assim o tivesse, esse zero deveria estar bem na origem, né? E nós observamos que esse zero é somente, então, um valor observado que vai estar associado a essa barra aqui. Né? E observem que as barras são separadas. Né? Então, para as variáveis qualitativas, ou até mesmo para as quantitativas discretas, nós podemos representar por esse gráfico de barras. Já o gráfico de setores, ele tem o intuito de uma visualização, né, da parte com relação ao todo. Tá? Então, nesse sentido, o que nós temos aqui? Né? Nós temos, por exemplo, os casados representando a parte azul e os solteiros representando a parte laranja. Né? Então, nós observamos que existem mais pessoas casadas do que solteiras. Né? Esse gráfico de setores ou de pizza também pode ser representado por legendas. Nós poderíamos colocar 2 legendas aqui. Tá? Então são gráficos que nós não vamos trabalhar muito nessa disciplina. Né? Só estou falando uma vez para vocês observarem isso. São gráficos muito utilizados, então, como eu disse, no sistema de comunicação e meios telejornalísticos, mas não dá muito mais informações do que uma simples visualização ali. Né? Nós não tiramos muitas conclusões a partir dele. Nós vamos tratar, então, de gráficos, né, do ponto de vista mais interessante, já que essa disciplina tem por interesse estudar mais as variáveis quantitativas, ok, pessoal, do que as variáveis qualitativas. Existe toda uma análise de dados categóricos, né, ou análises qualitativas, mas não é o foco do estudo para essa disciplina de estatística básica. Né? Então, a partir aí da próxima aula, nós vamos então trabalhar com as distribuições de frequências e as representações gráficas para as variáveis quantitativas contínuas. Né? Esse gráfico também pode ser feito por variáveis quantitativas discretas, mas mas na maioria das vezes nós utilizamos então esses gráficos e essa tabela de frequências para as quantitativas contínuas. Tá? Então, vai ter uma pequena diferença aí com relação à tabela de frequências que nós acabamos de estudar, que é o caso lá do número de variáveis, né? O número de filhos. Vocês vão ver aí uma pequena diferença, então uma nova metodologia vai ter que ser apresentada para a construção dessa tabela, e nós vamos observar que a representação gráfica depende exclusivamente da construção dessa tabela. Certo, pessoal? Então, nós ficamos por aqui e até a próxima aula da parte de estatística descritiva. Tchau, pessoal. Até mais.